E você sabe por que a cannabis foi proibida? Então vem com a gente nesse terceiro episódio da saga da história da cannabis, logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos dar continuidade à nossa saga da história da cannabis e depois de falar de como que a cannabis se espalhou ali pela Europa, pela África, pelo continente moderno, a expansão dela por todo o planeta, inclusive no Brasil, chegou a hora de entender como começou a proibição da erva que na época estava em expansão e como que essa proibição se espalhou, assim como a cannabis, pelo planeta. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco, pedindo episódio, falando o que você achou, se tá bom, se não tá. Hypar, se apareceu o Hypar lá, dá uma força pra gente lá, pra dar uma alavancada no nosso canal. E lembrando que a gente também está no Spotify. Mas a proibição, a criminalização, né? Quando que a cannabis, a droga, a planta acabou virando crime, obviamente não nasceu de estudos científicos sérios, mas sim do puro preconceito. Lá nos Estados Unidos, na época da imigração, início do século XX, século XIX, início do século XX, o uso da planta, que era comum, acabou sendo associado a imigrantes mexicanos que iam para lá trabalhar e que chegaram em um grande número depois da Revolução Mexicana. E esse preconceito contra os latinos, contra os negros, contra a população que era diferente daqueles nativos americanos, acabou sendo utilizada como um combustível para poder criar leis restritivas que deram início à proibição da cannabis sativa. O nativo então não gostava que o imigrante, como hábito, na hora de descansar, fumavam a erva para dar uma relaxada e começaram a atribuir várias ocorrências de violências, de roubos e outros crimes ao uso da planta por preconceito, por xenofobia com os imigrantes. Então, esse preconceito fez com que o Estado, pressionado pela população nativa, a população americana, que não tem nada de nativa, passasse a regular então o uso e a circulação da cannabis, da erva, que, como a gente mostrou no episódio anterior, já era uma verdadeira commodity, até os presidentes já plantavam a cannabis. E um dos principais nomes desse processo de criminalização e de início do que chamamos de guerra às drogas foi um senhor chamado Harry Anslinger. A gente não vai dar muita popularidade para esses rapazes não, mas ele foi o chefe da recém-criada Agência Federal de Narcóticos, que era uma agência que foi aproveitada ali do combate ao álcool para poder iniciar o combate a essas drogas que estavam importunando, se assim podemos dizer, a população nativa. Então ele liderou diversas campanhas bem pesadas contra a cannabis, usando medo e uma propaganda sensacionalista. Um exemplo disso, clássico inclusive nas pessoas que conhecem a cannabis, é o filme chamado Reefer Madness, que foi lançado em 1936 e que mostrava jovens enlouquecendo em situações diferentes que eram associadas à cannabis. A gente chegou inclusive a mostrar várias cenas desse filme lá na nossa primeira saga do mundo da cannabis, também no episódio sobre proibição. Eram atribuídos vários crimes, várias loucuras às pessoas, dizendo que tinha iniciado através da cannabis. Se você fumar cannabis, você vai virar um criminoso. Se você virar cannabis, você vai virar um loser. Se você fumar cannabis, né, maconha, marihuana, você vai ser um viciado em heroína. Então, esse tipo de conteúdo ajudou a consolidar o medo da sociedade da época, americana da época, e fez com que a guerra às drogas fosse iniciada e depois intensificada. Seguindo essa investida, e especialmente não só contra as drogas, mas especialmente contra a cannabis, em 1937 veio o Marijuana Tax Act, que foi uma tentativa do Estado de criar um imposto, uma taxa que impedisse o descontrole da circulação da cannabis. Essa Marijuana Tax Act, que não proibiu diretamente, mas acabou tornando impossível ou inusual o uso da cannabis legal lá na região, porque exigia preços absurdos para você retirar essa tal da licença, algumas outras práticas que não eram
muito bem vistas na época e praticamente o governo não entregou selo nenhum. Na prática, então, foi daí que começou a criminalização da cannabis. Várias pessoas que produziam, inclusive, passaram a ser prejudicadas por essa criação dessa lei em todo o território americano. Então, com a influência dos Estados Unidos, décadas depois, essa promoção de guerra contra as drogas, a proibição da cannabis, teve um modelo exportado para o mundo inteiro através das convenções da ONU, principalmente a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961. E nela a cannabis foi oficialmente enquadrada como uma droga de alta periculosidade, sendo listada ao lado de substâncias como a heroína, para você ter ideia. Isso a gente já chegou até a comentar num outro episódio, porque ela foi retirada dessa lista em um tempo muito recente. E nessa mesma época, nos anos 60, iniciou-se a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e essa guerra acabou contribuindo para que a cannabis fizesse parte da contracultura, porque durante a guerra muitos soldados americanos acabavam usando a cannabis. Segundo estudos, mais de 50% dos soldados chegaram a usar ou voltaram fazendo uso. Além disso, teve uma grande contribuição do movimento hippie, que era um movimento contra a guerra, que também impulsionou e ajudou a difundir o consumo da cannabis, e não só da cannabis, de outros psicodélicos, mas a cannabis na época era bem comum. Tem inclusive vídeos de soldados que a gente usou também lá naquele episódio lá da proibição, deles usando uma carabina como cachimbo, assim, contribuindo, passando num fumo peruano. Quando a gente falou de proibição lá, a gente vai deixar aqui o link para vocês verem lá, ou se você quiser entrar lá e poder ver essas cenas desse filme que a gente colocou. Então a cannabis nessa época acabou entrando de vez, não só na população mais estrangeira, imigrante e pobre, por assim dizer, mas também na classe média e na classe em geral, que passou a ter um consumo e uma entrada muito forte. Foi então que assumiu um presidente que prometeu que ia combater de vez as drogas, e diante desse cenário de contracultura, ele, que foi o presidente Richard Nixon, acabou declarando guerra nos anos 70, criando a DEA, que a gente conhece até hoje, que é a Agência de Combate às Drogas, a Agência de Entorpecentes Americanos, e começou uma ofensiva muito grande, muito severa contra o consumo. Tanto é que essa agência tinha amplos poderes e liberdade para investidas diferentes, entrar na casa dos outros, ficar fazendo baculejo, revistas, e intensificou bastante a guerra, tendo efeitos sociais devastadores, porque milhares de pessoas foram para a prisão, especialmente negros e latinos, mas não só eles. Tanto é que isso começou a incomodar a própria população americana, a população nativa, porque aqueles que voltavam da guerra e consumiam maconha acabaram se enquadrando também como marginais e também eram presos. Fora isso, os gastos públicos com esse tipo de campanha de guerra às drogas começaram a ficar evidentes. As pessoas começaram a ficar incomodadas com a quantidade de dinheiro com que o governo estava investindo nesse tipo de campanha. Mas mesmo gastando esse tanto de dinheiro, mesmo fazendo esse tanto de campanha, sensacionalismo, propagandas horrorosas, o consumo não diminuiu, muito pelo contrário, começou a aumentar, que não agradou o governo na época. Ele acabou investindo em mais pesquisa e colocando mais dinheiro. E para você ter ideia, desde o início que a gente contabilizou e que também falou no outro vídeo, desde o início da guerra às drogas, estima-se o custo de 300 bilhões de dólares em dinheiro gasto com a guerra às drogas, gasto de forma ineficaz, ineficiente, que poderia ter sido utilizada em outras coisas muito mais produtivas e boas, e não a guerra às drogas. E ao mesmo tempo, a cannabis acabou virando um símbolo da juventude universitária, da música, da resistência cultural. Então a gente tinha de Bob Marley ao rock psicodélico, tinha Jimi Hendrix, a gente tinha vários artistas que traziam uma apresentação mais representativa e mais liberal com relação à cannabis. Depois de Nixon, veio um outro presidente, Jimmy Carter, que usou a bandeira da legalização para poder, inclusive, se eleger. E nesse tempo, a cultura canábica acabou crescendo exponencialmente. Saíram filmes como Cheech Chong, vários filmes diferentes daquela época, séries de Cheech Chong. A Califórnia já utilizava tecidos de cannabis, de cânhamo, roupas, tênis, bonés, já tinha roupas com a folha da cannabis. Então, a moda canábica estava em uma crescente nesse período. E foi então que a história começou a mudar e a população acabou cansando não só da quantidade de dinheiro que era gasto, mas com a situação dos encarceramentos em massa, das perseguições, das violências, e por isso, décadas depois, o jogo acabou virando. Hoje a cannabis está legalizada para uso medicinal e recreativo em diversos estados dos Estados Unidos e está caminhando para um movimento que em breve teremos a legalização em nível federal.
Já aqui no Brasil, a proibição também teve uma forte influência dos debates internacionais. O Brasil foi super importante porque o médico Dr. Pernambuco Filho, lá naquelas primeiras convenções lá da ONU, ele acabou reforçando a visão proibicionista e preconceituosa que estava tendo ao redor do mundo e também aqui no Brasil, fazendo um discurso que a gente nem vai replicar aqui, nem vai deixar fonte, que é para vocês não lerem esse absurdo que aconteceu. Em suma, ele dizia que era um fumo de gente preta, vagabunda, e que estava incomodando a sociedade brasileira e a gente precisava de algum tipo de providência, e foi então que a partir da década de 30 e 40 o país acabou aprovando leis que proibiram a circulação e o controle, sempre associado à marginalidade e ao preconceito contra populações negras e pobres. Nessa época circulava o pito de pango, cigarros índios, cigarros grimalte, especialmente ali na população poder aquisitivo baixo, e com isso o preconceito acabou fazendo com que o país proibisse a cannabis, criminalizada no artigo 281 da Lei 2.848 de 1940, que é o Código Penal, o antigo Código Penal, que depois foi substituído pelo artigo 1216 da Lei 6368 de 78, virou até música do Bezerra da Silva, música do Planet Hemp. Então, em 2006, só em 2006 é que com a Lei 11.434, a nova lei de drogas, né, iniciou-se um abrandamento, né, uma diminuição, vamos dizer assim, do que a gente tinha de preconceito com relação à cannabis, especialmente depois do julgamento do Supremo Tribunal, que diz não ser mais crime o uso da cannabis, legalizando, autorizando o porte de 40 gramas, cada cidadão a ter 6 plantas fêmeas. A partir de então a gente já está num cenário bem diferente do que a gente teve há 5 anos atrás, quando a gente fez essa primeira saga, né, que a gente está refazendo ela agora, e estamos atualmente favorável a uma regulamentação não só no Brasil, mas em vários países que já tem, alguns já com a legalização avançada, outros também em vias de legalizar ou de regulamentar. Foi uma dura jornada de lá até hoje, e a gente tem acompanhado, e é por isso que a gente resolveu refazer essa saga aqui para vocês e contar essa história. Então esse foi um resumo muito interessante sobre como a proibição começou e se espalhou dos Estados Unidos no mundo até chegar aqui no Brasil. E no próximo episódio, no nosso último episódio da saga, vamos ver como surgiram os movimentos de resistência que acabaram mudando e como hoje ele está fazendo barulho no cenário global, que a gente fala da onda verde. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa aqui o seu like, compartilhe, comente, deixe seu IPA se apareceu lá pra gente e acompanha a história da cannabis. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!